Olá pessoal, vamos lá para mais um vídeo, mais uma continuidade aqui no nosso assunto de ontologias, e agora vamos conversar sobre um conceito que eu acho que ele é bem interessante, ele é quase filosófico assim, mas ele tem impactos bem legais e dá para a gente observar como muda no gerenciamento de restrições e também na forma como a inferência é realizada no caso das ontologias. Então isso é a nossa perspectiva aqui de mundo aberto, que eu tinha comentado, né, no vídeo anterior. Então eu acho legal aqui, para a gente entender bem o que é perspectiva de mundo aberto, é legal a gente conversar um pouquinho sobre o que é a perspectiva a oposta, né, que é a perspectiva de mundo fechado, que essencialmente é o que a gente está super acostumado com os SGBDs. Tá? Os SGBDs eles seguem a perspectiva de mundo fechado. O que isso significa? Isso significa que num SGBD a gente assume que tem conhecimento completo da informação. Pô, conhecimento completo? Como assim, professor? Fale mais sobre isso. Isso significa que a gente assume que tudo que está no SGBD é tudo que nós conhecemos, ou seja, se não está no SGBD, a gente não conhece. Né? Então, como é que a gente como é que a gente pode observar isso na prática? Né? Então, se a gente fizesse um select bem simples, select exists where, sei lá, idade maior que 18. Tá? O que vai acontecer com esse exists ali? Se não tiver nenhum na base, a gente retorna falso, correto? Se não tiver ninguém com idade maior que 18, eu vou retornar falso. Ou seja, eu assumo que, caso a informação não esteja na minha base de conhecimentos, ela é falsa, ou seja, ela não existe. Então a gente está considerando o seguinte, olha, tudo que tiver aqui no meu SGBD aqui é tudo que existe. Né? Então, ou seja, eu tenho o conhecimento completo sobre o meu domínio, ele está representado na minha base de dados aqui. Tá? Então, o conhecimento completo. E aí, para que a gente consiga implementar esse conhecimento completo, o que acontece? As informações aqui, elas são muito bem estruturadas. Então, aqui, quando a gente fala em restrição, estrutura, isso. Quando a gente fala em restrição, notem que a gente tem restrição nas ontologias, que foi o que eu comentei bastante no último vídeo, mas eu também tenho restrição aqui no SGBD. Né? Só que como é que essas restrições aqui no SGBD são interpretadas? Né? Se a gente lembrar, o nome técnico aqui são restrições de integridade. Ou seja, se eu tenho lá uma coluna, e vamos pegar o exemplo da idade. Idade só aceita inteiros maiores do que zero. O que acontece se eu tentar inserir algo, sei lá, uma idade negativa, um -1, ou idade zero, no sentido de que eu tenho 0 anos? Não vou conseguir. O SGBD não vai deixar eu inserir essa informação. Então as restrições, elas estão juntas aqui com a estrutura e elas limitam a expressão de informação e de conhecimento. Então elas servem realmente no sentido de restringir para garantir a integridade. Então elas limitam aqui. Bacana? Tem essa limitação. Então a palavrinha-chave aqui do mundo fechado é essa. Tá? A gente supõe conhecimento completo acerca do domínio e as nossas restrições, elas são utilizadas para limitar. Então elas garantem que tudo tem que estar dentro de alguma estrutura. Tudo que estiver fora da estrutura não vale, até porque a gente está considerando conhecimento completo. Então, se não seguir a nossa estrutura, tá errado. Bacana? Já a ideia de mundo aberto, tá? A ideia de mundo aberto aqui, ela é
essencialmente o oposto disso tudo. Tá? A ideia de mundo aberto é o oposto. Então, no sentido seguinte, o principal é nós supomos incompletude da informação. Então, eu já suponho que eu não sei tudo a respeito de um determinado assunto. E aí isso acaba caindo bem com a ideia de ontologias, especialmente aqui no plural, né, aquela ideia do OWL, das ontologias na web, ontologias web, desculpem. Por quê? Porque eu sei que a minha visão de domínio, de repente, ela é uma visão fragmentada. Se eu, sei lá, estou montando a minha ontologia sobre... Ah, aqui, olha só que legal a minha plantinha. Se eu estou montando minha ontologiazinha sobre bambus, tá? Eu posso ter uma visão de bambus aqui, sei lá, eu vou ter uma visão totalmente estética, né? Ah, eu sei que o bambuzinho é verde e que ele é pequeno e que ele precisa de água uma vez a cada 3 dias. Então essa aqui é a minha visão de bambu. Mas eu sei que se a gente tivesse um biólogo aqui fosse analisar esse bambu, ele teria uma visão muito mais interessante do que a minha, né, sobre o bambu aqui. Então talvez as nossas ontologias sobre o bambu sejam complementares. Então eu já na ontologia eu assumo assim, bom, a minha ontologia sobre bambus, ela é uma visão incompleta sobre esse domínio. E aí depois a gente pode ir plugando as coisas, né? Então por isso que lá o OWL, como a gente viu no último vídeo, tem um monte de coisas aqui, o equivalent to, tem o subclass of, tem tem as relações, tem o disjoint, tem a mesma coisa para as relações, então eu tenho várias possibilidades para comparar os conceitos, coisa que aqui no mundo fechado eu não tenho essas possibilidades. Por quê? Porque eu preciso garantir uma estrutura, que eu preciso garantir uma integridade. Isso quer dizer que o mundo aberto é melhor que o fechado? Claro que não, né? Claro que não. Com o mundo fechado a gente tem muito mais desempenho aqui, né? E tem situações que realmente eu posso considerar uma visão completa de mundo. Eu não, sei lá, no e-commerce, não preciso ter uma visão incompleta para poder rodar um e-commerce. Uma visão completa de mundo é até mais interessante, né? Essa visão aqui de mundo aberto, ela é muito boa quando a gente estiver pensando em representação de conhecimento. Inclusive tem alguns exemplos bacanas disso, dessa ideia de incompletude aqui e de mundo aberto, que são representações que surgiram para representar o senso comum, né? Aquela ideia do conhecimento humano que, sei lá, que a água molha, né? Ou que o fogo queima, ou até uma coisa mais subconsciente de que cobra é perigosa, sabe? Então, se a gente fosse tentar, e aí teve algumas abordagens de IA que tentaram modelar aqui o senso comum, quase todas elas falharam, e as que mais deram certo elas surgiram meio que junto com a OWL, né? E hoje em dia elas já estão escritas até em OWL. Se vocês pesquisarem aí, se eu não me engano, tem a WordNet e tem a OpenPsych, que são essencialmente, imaginem que esses dois caras aqui, eles são grandes grafos de conceitos ligados, meio que, não vou dizer a revelia, assim, mas são conceitos que são ligados de uma forma colaborativa. Ou seja, elas tentam representar o senso comum ou até aquele entendimento compartilhado que a gente comentou na primeira entendimento, né? Estou escrevendo em espanhol. Entendimento compartilhado, né? Que está bem associado aqui a essa ideia de senso comum. Então aqui como a gente tem grafo de conceitos, isso aqui para a gente usar junto com técnicas de processamento de linguagem natural fica muito legal para a gente conseguir ver semântica, ambiguidade, dar interpretações diferentes para as palavras. Tá? Então só alguns exemplinhos aí vocês podem dar uma olhadinha na Wikipedia ou pesquisar no Google depois.
Só uma curiosidadezinha para fechar um parênteses aqui. Então, voltando para cá, mundo aberto, assumimos informação incompleta. Um belo exemplo são as ontologias. E aí, nesse caso aqui, como a gente assume informação incompleta, se a gente fizesse aquele mesmo select que eu tinha comentado no começo, sei lá, vamos supor que eu pergunte assim, e isso dá para fazer em OWL também, com uma linguagem que é bem parecida com SQL, que se chama Sparkle. Então vamos supor que eu pergunte lá via Sparkle, olha, pô, tem algum conceito, tem algum indivíduo aí que tem uma idade superior a 18 anos? Se não tiver, a gente simplesmente responde um não sei. Né? Nesta ontologia aqui a gente não tem, mas isso não significa que em outros domínios, em outras ontologias com o mesmo tema, isso não vai existir. Então, enquanto que aqui a gente responde com um falso, aqui eu respondo com um não sei. Um acho. Talvez, professor, pode ser, né? Depende, aquela coisa assim. E aí, então, do mesmo jeito que aqui as restrições elas servem para limitar, aqui as nossas restrições, como vocês já devem estar imaginando, elas servem simplesmente para classificar. Classificar. Elas têm a ideia de classificação, têm a ideia de expansão do conhecimento, no sentido de quando eu deduzo uma informação nova, que nem aquele exemplo do dirige no último vídeo, se eu deduzir que quem dirige é um motorista, é uma informação nova. É uma informação que eu não tinha ali que eu não tinha explícito, mas que a dedução tornou explícito. Então, o propósito aqui, ao invés de limitar e garantir aderência à estrutura, o propósito aqui no mundo aberto é classificar e adicionar mais conhecimento. Tá? Então, essas são as diferenças principais aqui. E aí, isso tem alguns outros impactos também. Tá? Então, vamos pensar aqui em algum exemplo. Então, o principal motivo, né, eu já dei, eu adoro, gosto muito dessa imagem aqui, que é desses pesquisadores aqui, do Rob Shear e do Nick Drummond, da universidade lá de Manchester, que é um pessoal que trabalha muito forte com web semântica e linked data. Então, se pesquisarem aqui, eles vão ter materiais bem, bem legais. Então, pô, para que serve essa ideia de mundo aberto? Né? Está diretamente associada à noção de entendimento compartilhado e favorecer muito o reuso das representações de conhecimento. Né? Então é o exemplinho do bambu aqui. Mas daí nessa figura eles pegaram aqui uma foto de um tubarão e aí vão colocar lá, pô, tubarão possui dentes, né? Possui dentes. Ah, mas dentes também estão associados a dentaduras, que já seria uma outra ontologia. Né? Ah, e um tubarão, ele é o predador de focas, né? Focas tão bonitinhas, tadinhas. Mas tubarão, em um outro domínio, também está relacionado a um filme. Então vocês vejam que nessa ideia de uma web de ontologias, né, uma web de conceitos, ao invés só de uma web de URLs, notem que a gente precisa conseguir plugar as informações. Né? Então, se a gente fosse usar o mundo fechado, seria muito difícil para fazer isso. No final, a gente ia ter que colocar um monte de gambiarrazinha ali para conseguir fazer com que os diferentes domínios tenham uma interoperabilidade. Né? Enquanto que com essa perspectiva de mundo aberto, a gente pode usar a própria linguagem, né? Usando aqui os equivalentes to, subclass of, um é diferente do outro, posso usar lá as expressões de classe, o domínio imagem, então com isso tudo a gente tem muito mais flexibilidade para favorecer o reuso das representações de conhecimento. Então até um grande exemplo disso aqui é a DBpedia, que eu vou comentar em mais detalhes num próximo vídeo. Tá? Mas resumindo, o que é a DBpedia? A DBpedia é uma iniciativa que
automatiza meio que a transformação da Wikipedia para uma enciclopédia que está representada em ontologias. Então, com isso, a gente consegue extrair conhecimento lá da Wikipedia e usar essa informação toda para tirar a ambiguidade de sentenças, ou então para responder consultas com mais expressividade. E notem, a Wikipedia ela é colaborativa, certo? Ela é feita por seres humanos, e a Wikipedia seria a maior enciclopédia, né, do mundo, assim, não tem nada que tenha tanto conhecimento quanto na Wikipedia. Então é legal que o que tem na Wikipedia é uma representação de senso comum aqui em cima, tá? É um entendimento compartilhado. E aí, se a gente conseguir colocar isso de uma forma que seja formal e manipulável por máquinas, ou seja, usando as ontologias, a gente já tem uma representação, claro que ela é limitada ainda, mas a gente já tem uma representaçãozinha de senso comum que é compartilhada e pode ser usada por tanto pesquisadores, pessoal programadores, quanto para compartilhar conhecimento científico. Legal? E aí um ponto interessante é essa frase aqui, ó. Nós não sabemos como que a nossa representação vai ser utilizada. Então aí a gente acaba é um ponto que é muito favorecido aqui pelas perspectivas de mundo aberto. Legal? Então agora vamos dar uma olhadinha aqui no que isso impacta na nossa modelagem e no uso das ontologias. O principal detalhe é o seguinte: num SGBD a gente tem essa definição aqui, né? Essa definição aqui, que é no mundo fechado, né, num SGBD. O que a gente tem lá? A gente tem a chave primária. Né? A chave primária, em geral, vai ser o ID, né? Ou ID mais nome, ID mais CPF, qualquer coisa assim. E aí, se o meu ID, se a minha chave primária for diferente, isso significa que eu estou lidando com coisas diferentes. Né? Já no mundo aberto, a gente não tem essa distinção. Se eu tenho duas instâncias, dois indivíduos, vamos supor aqui se eu tenho lá o indivíduo 1, que, sei lá, eu dei um label para ele de professor Elder, tá? Professor Elder aqui. E aí, se eu tenho um indivíduo 2, que eu coloquei um label e chamei ele de bambuzinho, né, o meu bambu, o bambu do professor Elder, né, o meu bambu 1 aqui, vamos supor. Eles têm label diferente. Aqui o professor Elder tem ministra X disciplinas, dá aula, tanana, tem um monte de relações aqui, e o meu bambu, eles têm, sei lá, uma relação que ele tem. Aqui, ó, vamos analisar o meu bambu. Vamos colocar uma data property nele. Possui folhas, tá? Vamos supor aqui que o meu bambu, ele possui folhas, e aí ele possui 1, 2, 3, 4, 6 folhinhas, tá? Tá uma belezura o meu bambuzinho aqui. 6 folhas. Notem que mesmo esses indivíduos tendo relações diferentes, tá? Eles têm relações diferentes, eles têm labels diferentes, mas mesmo assim eu não posso assumir que eles são distintos entre si. Talvez a gente esteja falando da mesma coisa, só que com nomenclaturas diferentes. O mesmo caso aqui do nosso tubarão. De repente, o tubarão aqui do Jaws aqui, talvez ele seja o mesmo do que esse. Eu só vou conseguir dizer assim, não, esses caras são diferentes mesmo, se eu disser explicitamente. Eu preciso dizer explicitamente que duas coisas são diferentes. Aí entra aquilo que eu já tenho falado desde lá de uma das primeiras aulas sobre ontologias, que é esse disjoint aqui, disjoint with. Então, especialmente para os indivíduos, se for o caso, né, se eu souber que eles são diferentes, eu preciso dizer explicitamente que eles são diferentes.
Então, um exemplo disso seria o seguinte: vamos supor que eu coloque aqui ahn, aqui uma restrição aqui, vamos colocar aqui, ó, formando equivale a qualquer aluno, equivale a um aluno, e esse aluno aqui ele já cursou no mínimo, quantas disciplinas aí, sei lá, vou chutar aqui 30 disciplinas. Cursou no mínimo 30 disciplinas, tá? Cursou o mínimo 30 disciplinas. Então, o que vai acontecer? Se eu tivesse um aluno qualquer aqui, o Joãozinho, tá? Se eu tenho o Joãozinho aqui, aí o Joãozinho, ele de fato é formando, então ele tem aqui, cursou, Joãozinho cursou Programação 1, cursou Fundamentos Matemáticos, cursou todas elas, tá? Então o Joãozinho aqui, só para a gente dar o exemplo, o Joãozinho ele já está quase se formando, ele tem 40, tá? O Joãozinho já superou aqui, o Joãozinho já cumpriu o currículo, só falta TCC. O Joãozinho tem 40 cursous, e esses 40 cursous estão associados a indivíduos distintos. Só que, se eu não disser explicitamente que esses indivíduos são distintos entre si, o nosso motor de inferência jamais vai deduzir que o Joãozinho aqui ele é um formando. Tá? Então, às vezes isso aqui, às vezes não, quase sempre, isso acaba dando um nó muito grande na cabeça de vocês, porque como eu não posso assumir que esses indivíduos são diferentes entre si, se eles não tiverem explicitamente declarados, a gente também não vai conseguir fazer essa inferência funcionar, né? Então não vai parecer assim que está com algum problema aqui. Mas não é isso, é simplesmente pela questão de mundo aberto. E na questão de mundo aberto aqui, os nossos mesmo tendo identificadores diferentes, né, que são as URIs, então cada um desses caras vai ter uma URI, um Uniform Resource Identifier, que é parecido com a ideia do URL, né, Uniform Resource Location. Então, mesmo tendo diferentes URIs, eu não assumo que eles são diferentes, eu preciso declarar explicitamente. Mas daí o bom, né, é que o Protégé e qualquer outra base de conhecimento que vocês vão usar, eles têm um comando, a gente consegue dizer facilmente que esse conjunto de indivíduos aqui, ele é bem distinto de algum outro conjunto. Então, não é algo que precisa ser feito manualmente, que vai tomar um tempão de vocês, tá? Mas então, pessoal, fiquem atentos a esse detalhezinho aqui, beleza? Não quebrem demais a cabeça de vocês. E aqui eu já estou dando um exemplo que pode ser usado depois para vocês fazerem o trabalho. Que professor bonzinho, hein? Que professor bonzinho. Assim fica muita molezinha, muita molezinha. Legal? Então vamos ver aqui tem mais um exemplinho para passar para vocês, só para fechar essa diferença entre mundo aberto e mundo fechado aqui, que é quanto às restrições, né? Então, no SGBD a gente sabe que as restrições, então se eu colocar lá o tipo de uma coluna, ou se eu der algum detalhamento a mais sobre se é só um valor positivo ou não, o tamanho dele, então ele previne valores incorretos, né? Não vai deixar com que eu insira um dado diferente daquela estrutura, é muito útil para validação e tem essa ideia de ter informação completa. Já para o nosso caso aqui, a interpretação é um pouco diferente, né? Ela só é usada para classificação. Então essa frase aqui ela é bem interessante. Ó. Diferentes modelos podem satisfazer os axiomas. Então, como eu assumo que eu tenho conhecimento incompleto,
eu também assumo que eu posso ter visões contraditórias, né? Só que elas não podem ser contraditórias dentro da mesma terminologia. Daí lembrem lá do conceito da vaca louca, né? Vaca louca não pode existir como sendo subclasse de vegetariana, mas vaca louca pode existir como sendo um conceito separado. Então até aí não tem problema nenhum. Um exemplo disso seria se eu fizesse o seguinte, se eu colocasse assim, ó, pegar aquele exemplo do o anterior, o dirige, né? Então se a gente lembrar, o dirige, o que eu tinha colocado sobre o dirige? Eu tinha dito que dirige tem domínio motorista, e imagem aqui veículo, tá? Aí o nosso motor, então aqui tem a dirige, vamos acrescentar mais umas informações aqui para deixar esse exemplo mais legal. E aí na minha classe motorista, o que eu vou definir aqui? Eu vou definir que todo motorista, então motorista equivale a qualquer pessoa, só que para ser um motorista tem que ser uma pessoa, né? Então equivale a pessoa. Aí, claro, passou no... conseguiu tirar CNH, tananana, mas aqui eu vou só fazer uma limitação, então que motorista equivale a pessoa, idade, né? Então bom, idade aqui é uma relação, idade, aí velho, o mesmo exemplo do último vídeo, velho, XSD, int, tananã, maior, igual a 18, tá? Então eu tenho essas duas definições aqui. Então, algo que não está previsto nessas minhas definições é o seguinte, é eu criar lá um indivíduo, tá? Eu vou criar um indivíduo aqui, o bebê3, tá? É um bebezinho aí, uma criancinha que tem 5 anos de idade. Então eu vou dizer o seguinte, que o meu bebê3, ele tem idade 4 anos de idade, vamos chutar aqui. O nosso bebê tem 4 anos de idade aqui. E eu vou dizer o seguinte, que esse bebê, ele dirige um triciclo. Tá? Então ele ganhou um triciclo agora no Dia das Crianças, e aqui no meu bairro eu vi um monte de criançada ganhou triciclos. Então aqui dirige um triciclo, tá? um triciclo qualquer, tá? Dirige um triciclo, e aqui é um dado. Então, se a gente observar isso aqui na perspectiva de mundo fechado, é algo que, pô, tá errado, né? Por quê? Tá errado porque não tá aceitando as minhas restrições de integridade. Mas no caso do mundo aberto, eu estou simplesmente definindo um indivíduo que tem um uso diferente aqui para a minha relação dirige. Mas não tem problema nenhum, isso aqui não vai dar problema na inconsistência de vocês. Né? Não vai produzir nenhuma inconsistência. Eu poderia inclusive dizer explicitamente que esse bebê aqui, tá, ele tem classe motorista. Eu posso dizer que ele é um motorista, se eu quiser, mesmo que a idade dele seja 4, mesmo que a idade dele seja não satisfaça isso aqui, tá? Mesmo que a idade não satisfaça isso aqui. E aí nota, o que é o satisfazer aqui? Essa definição aqui, ela só vai ser utilizada para classificar. Ela só é usada para classificar. Então, a gente não está usando ela para restringir as informações que são adicionadas na nossa base de conhecimento. Então, aqui entra mais uma importância, né, e diferença aqui, é que tudo é verdade até que se prove o contrário. Então, a não ser que eu diga aqui que esse bebê ele não é motorista, então eu poderia aqui colocar um not, colocar alguma coisa desse tipo, que ele, sabe, tentar forçar e dizer isso explicitamente, não vai, não,
não tem problema, tá? Se eu não fazer isso. Essa definição aqui a gente pode colocar na nossa ontologia sem problema nenhum, porque a gente está observando aqui, estamos na perspectiva de mundo aberto, em que as restrições que estão nas nossas classes ou que estão aqui no domínio e na imagem, elas são utilizadas somente para classificação e não para restrição de integridade. Legal? Então isso aqui, pessoal, é um conceito bem importante e entendendo ele, vocês vai ficar mais claro os resultados das inferências que aparecem lá no Proteger e também se vocês forem estudar a documentação do OWL, também tem que observar as coisas sob essa perspectiva, tá? Que não são restrições de integridade. E aí, pô, tá professor, mas eu quero colocar uma restrição de integridade. Legal, então tem alguns motores de inferência que a gente pode plugar ali nas nossas ontologias que eles interpretam a nossa base de conhecimento nessa perspectiva de mundo fechado. Mas daí acaba sendo um outro uso, né? Não vai ser esse uso esperado, né? O uso mais adequado do OWL. E aí a gente tem outras ferramentas. Pessoal, anotem suas dúvidas aí. Videozinho um pouco mais curto para complementar a parte das inferências que a gente viu no vídeo passado. E obrigado pela audiência. Nos vemos aí num próximo vídeo. Até mais. Bons estudos a todos. Valeu!